Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanã, um dos coordenadores aqui do grupo de estudos Braulio Goffman, e nessa nossa caminhada aqui por Barra Mansa, que foi um encontro extremamente positivo, com entrevistas fabulosas, conhecendo várias e várias outras experiências e vivências dentro da religiosidade de matriz africana. Nós vamos concluir essa nossa visita com ninguém mais, ninguém menos, com a grande anfitriã, na verdade, dessa viagem, que já quero de antemão lhe agradecer profundamente e sinceramente pela acolhida, pela receptividade, pela hospitalidade sua, do Tata Kissanji, do Mariano, que eu ainda não gravei a Virgínia, que me hospedou na casa dele. Enfim, foi extremamente prazeroso e me senti muito acolhido. Muito obrigado. Pretendo voltar outras vezes. E nós vamos conversar aqui agora com Mameto Patrícia Siavanju, atual dirigente do Omariô de Jurema, aqui em Barra Mansa. A senhora está bem? Sim, eu sempre estou. Quando eu não estou, eu dou um jeito de ficar. Sim, sim. Como é que começou isso tudo? Então, isso tudo começa um pouco mais de 50 anos. Tecnicamente, 50 anos. E começa desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente. Eu acho que o Omariô já era uma coisa que deveria existir. Eu acho que estava num desenho da nossa vida, estava num desenho da vida da nossa mãe. E começa num terreiro de Umbanda da mãe Mariinha, onde minha mãe foi filha e tornou-se mãe pequena, e sai para colocar essa casa, que na verdade não seria essa casa. Era para ser um quarto de consulta com uma cozinha, o quarto para a vovó dar as consultas dela, uma cozinha e um lugar, um quarto para Xangô. Era isso. Sim. E naturalmente a coisa foi tomando uma outra forma. Começa naturalmente. Tudo aqui aconteceu com muita naturalidade, sem uma grande programação, sem um planejamento. Não havia um planejamento. O plano era todo astral. Mas um planejamento humano não tinha. Sim. Só tinha minha mãe obediente, fiel, seguindo naturalmente as coisas que iam se desenhando na vida. Começa assim. Sim. Começa minha mãe obedecendo e trabalhando. Começou então com a sua mãe? Sim. Que era mãe? Qual é o nome dela? Minha mãe era Maria Aparecida de Freitas, e conhecida a vida toda como Aparecidinha da Jurema, que é a cabocla dela. E, posteriormente, quando ela dá as obrigações dela, ela torna-se Iraê Jincaiá. Mas, então, assim, Mameto Iraê ou Aparecidinha da Jurema são os nomes como ela conhecida popularmente. E a senhora nisso? Eu nasceu dentro dessa casa? Não, eu nasci no Agodô, né? Eu nasci no Xangô Agodô, e a nossa mãe é de origem católica. A nossa mãe foi filha de Maria, e a mediunidade dela se manifestou e ela vai para esse terreiro meio que contrariada, mas quando eu e os meus irmãos nascemos, minha mãe já era umbandista. Então, nós nascemos e nos criamos dentro da Umbanda e ali na frente no Candomblé. Foi isso que eu perguntei. A senhora nasceu nessa casa? Não nessa casa. Quando a senhora nasceu, a sua mãe já praticava Umbanda? Já praticava Umbanda, mas não nessa casa. Sim, mas ela já praticava. Sim. Então... Sim. Minha mãe vai para Umbanda grávida da minha irmã Thelma.
que hoje não está mais com a gente. Caramba, que beleza. Sim. Sim, e aí seguimos a juventude. Toda a infância, toda a juventude, a maioridade, a maturidade e a senioridade, desde sempre. Dentro dessa casa. Como é ser jovem dentro de um terreiro? Sensacional. É sensacional. Não é dentro do terreiro, é sendo filha da mãe de santo de um terreiro. Não, essa parte não é muito sensacional, porque nós éramos todos muito jovens, tinha poucos adultos, vamos colocar assim, tinha poucos adultos aqui. E sermos filhas da zeladora, trazia problema, porque aonde todo mundo está aprendendo, e todo mundo aprendendo junto, era natural que a exigência com a gente fosse muito maior. Sim. Você podia se enganar uma vez, 2, 10, que estava ok, mas a mãe não achava interessante não, então ela pegava firme com a gente, os nossos mais velhos, que meu barco não é o barco mais velho, mais antigo aqui, também, mas eu acho que é desse jeito que tem que ser mesmo. Aí criei aqui os meus filhos, estou criando os meus netos, e é desse jeito também. Eu acho que a minha mãe estava certa, que com a gente a palavra que ensina tem que justificar o exemplo que educa. Sim, perfeito. Perfeito, eu passei por isso. E essa chegada ao Candomblé de Angola? Então, quando eu me percebo religiosa, porque eu nasci e me criei dentro da religião, mas quando eu me percebo religiosa, a minha mãe já tinha ela já estava articulada dentro do Candomblé. Então, detalhes muito importantes dessa migração dela para o Candomblé, eu realmente não detenho, porque é uma conversa aqui, outra ali, e não. Sei que quando eu venho ser religiosa de verdade, eu já venho para dentro do roncó, eu já venho para fazer santo. Então, sei que tem as questões do santo da minha mãe, umas delicadezas do santo dela. O caminhar da minha mãe para o Candomblé foi um caminhar diferenciadíssimo. Inclusive tem questões da minha mãe não ter dado o cabelo, não é que ela não tenha dado, o Xangô não exigiu, e meio que minha mãe nasceu grande, mais ou menos isso. Com isso, ela passou por vários dissabores dentro da comunidade umbandista e candomblecista, porque num lugar ela deixou de ser e no outro ela não acontecia, como ela era diferente. Sim. Só que minha mãe era uma mulher de Xangô e obediente. Isso tudo aconteceu sob os auspícios e determinações de Xangô. Então ela passava com tranquilidade por isso tudo, e estamos aqui, né, em segunda geração, e onde as pessoas que a acompanharam e que foram pontualíssimas, importantíssimas na construção da casa de Candomblé, todos foram e todos estiveram o tempo inteiro e estão nas nossas melhores recordações e merecedores de todo o nosso respeito, porque esse enfrentamento da minha mãe foi possível porque esse staff estava com ela, essas pessoas estavam com ela amorosamente. Então, a senhora estava falando, e é um dado que não deixa de ser curioso, que o seu barco foi composto pela sua família. Sim. A senhora e suas duas irmãs carnais. Eu e minhas duas irmãs carnais. E também o nosso barco cai da mesma maneira que a gente vem ao mundo, que a minha dofona, que é a mais velha, minha dofone tinha a do meio, eu a caçula, sou fomo. Olha então, o desenho ficou direitinho, ficou do mesmo jeito. Legal. E foi muito bom para nós que tenha sido assim. Muito. Acho que foi. E que santos que eram? A dofona? Omolu, Iemanjá e Iansã. Senhora, que beleza. Curioso isso. Sim. Né? Muito interessante. Sim, mas e aí, ser jovem, a senhora fez Santo Nova? Com 16. 16 anos. Uma vodunce de 16 anos, que está assim, de frente para a vida, né? Concluindo segundo grau,
O que vai? Você vai para a faculdade, você vai baile, namoro, as coisas naturais da vida. Como é que foi isso? Olha, foi tudo aqui acontece com naturalidade, e isso também foi muito natural. Estar aqui, porque preciso de falar sobre isso. Nós morávamos muito num outro lugar que não era aqui, a Santa Clara, que é onde o Amarillo sempre foi. E nós morávamos na cidade e a gente não sabia quase nada. Não sabíamos pela pouca idade e não sabíamos porque de outras realidades, que existiam algumas necessidades, a gente não sabia disso. E viemos para cá e a mãe nos trazia e depois a gente já feita. Aqui não tinha água, nós descobrimos que a água não sai da torneira, que existe uma fonte de água. Mesmo a que sai da torneira, ela sai de um outro lugar. Então isso foi sensacional. Puxar essa água na caçamba, buscar água na mina, por incrível que pareça, foi sensacional. E a gente levava essa conversa lá fora para os nossos amigos que vinham até aqui saber o que era isso. Era como se eles vinham como se tivessem vindo passar um final de semana num sítio. Então, na roça, exatamente. E algumas outras coisas, talvez as mais importantes, que um jovem precisa de saber e que um jovem precisa viver, foi aqui dentro. Foi o candomblé que nos deu. O candomblé nos deu a coragem para ser candomblecista adolescente e ser diferente, porque era diferente, a gente aqui no interior, ser diferente e entender a importância de ser tão diferente e de dizer para as pessoas que diferença era essa e que as pessoas deviam viver isso. Ser jovem no candomblé nos fez mais fortes, nos fez mais disciplinados, nos fez obedientes, construiu o nosso caráter. A gente vem de uma família estruturada, mas minha mãe era ferroviária, minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai trabalhava fora da cidade. Então, quem nos criava, quem nos educavam, eram as pessoas que trabalhavam em casa com a minha mãe, que a minha mãe chegava no final da tarde, chegava no final da tarde, então o tempo dela com a gente caía muito em qualidade, porque ela chegava cansada e nós botando fogo no mundo. Então, mas quando isso aqui acontece, que a gente vem criança para cá, a gente tinha mãe o tempo todo. A gente tinha mãe tempo integral, a gente tinha educação familiar tempo integral, a gente tinha limite tempo integral. Atenção, tudo horário. Porque disciplina, porque enquanto você está lá na... Sim, educação. Candomblé educa. Eu falo isso com muita frequência. Todas as crianças do mundo deveriam ter o direito de ser criadas dentro de um terreiro. Sim. Todas. Perfeito. Porque essa fala no olhar, que a gente aprende muito cedo. Sim. A fala no olhar, o barulho o som do seu caminhar, o arrepio na pele, que pode ser por tudo, por risco, por perigo. Você está na rua e você fala, aqui tem risco. A sua sensibilidade, seu ouvido, o seu olhar. Nós ficamos muito diferentes para melhor. Todo mundo, não importa qual segmento religioso, mas todo mundo tinha que ter uma passagem pelo terreiro de candomblé. Sim, fazer um estágio de uns 21 anos. Depois ia pro... Sim, mas por que não? Sim. Sim. É fundamental. Então, a religião não lhe empatou de nada? Nada. Muito pelo contrário, a religião só me acrescentou. Em algum momento da minha vida, onde as coisas ficaram paralisadas durante um longo tempo, onde, digamos, a vida não andou, o candomblé não tem nada com isso. Quem tem com isso fui eu, que fui uma menina extremamente precipitada, atirada demais. Então, voluntariosa. Sim. Então, com 21 anos, eu tinha 3 filhos. Eu me casei muito jovem, muito jovem. E não basta com 21 anos ter 3 filhos. Tem que ser em 3 anos. De 78 a 81, eu tive 3 filhos.
Então, é lógico que a vida fica diferente. Com 3. E eu era muito jovem e casei com um homem muito jovem. Então, ficamos nós dois, com as 2 crianças, fiquei um monte de criança. E, enfim, materialmente, os embaraços naturalmente vieram. Sim. Mas que ainda bem que sempre teve a Casa de Santo para nos acolher. Sempre. Aí já era um outro acolhimento. Então, onde eu não alcei o voo esperado, fui eu mesma quem bati com a cabeça na parede. Subi a montanha e não olhei para onde eu estava indo, eu só fui. Dando um salto temporal nisso muito grande, com a passagem da sua mãe, a senhora foi apontada para dirigir o terreiro. Sim. O que mudou nessa percepção? Enquanto uma coisa é praticar a religião sendo uma vodunce, na minha ideia, pelo menos. E acho que quem administra um terreiro tem uma outra percepção, muito mais ampla e muito mais crua, digamos assim, dessa realidade que a gente está submergido. Sim. A senhora percebeu isso? Mudou? Não mudou? Como é que foi? Aí muda tudo. Sim. Aí muda tudo. Nesse momento muda tudo. O problema grande que eu tive, não sei o senhor que também é herdeiro, é a resistência à mudança. Não, eu sou assim, eu me comporto assim, tenho sido assim a vida inteira, só que não. Você não é mais assim. Você não se comporta mais assim, porque é uma nova vida e muitas outras vidas estão aos seus cuidados. E que aí não são só as vidas terrenas, aquelas histórias escritas antes, que você vai caminhar sobre essa história. Então você tem o seu, o meu, o nosso e principalmente o de todo mundo que confiou em você. E quem confiou em você foi Xangô, foi o Vumbi, foi todo mundo, a força que impulsiona cada um de nós. E aí você falou, não dá para ser do meu jeito, tem que ser do jeito que é. É simples assim. Simples assim. É do jeito que é. É do jeito que é. E não resistir eu resistia ao tem que mudar, tem que ser desse jeito. Não. Agora que não sou eu que vou tomar conta da cadeira. Então, as coisas vão funcionar exatamente do meu jeito e no meu tempo, e só que não, né? E muito naturalmente isso vai, quando você vê, você estava dentro de uma forma, sai molda, quando você vê, você sabe, desencasulou e você sabe que não perdeu a sua essência, que você continua sendo aquela mesma pessoa, mas o agente moderador está ali o tempo inteiro, o tempo todo. Sim. Então muda tudo e olha, de novo, muda para melhor. Para melhor. Faria tudo de novo. Tudo outra vez. E como ser uma dirigente, uma mãe de santos de um terreiro no interior do estado, longe desses grandes centros, né, que condensam muitas casas, muitas vivências, muita gente de terreiro. O interior não tem essa... Ninguém fala de Barra Mansa na história do candomblé, né? Como não fala de Itaperuna, como não fala de Varriçai, né? Mas como é isso? Porque a gente sabe que nesses locais mais distantes do centro, a repressão, a perseguição e a pressão mesmo dessas pequenas sociedades, elas são muito mais rigorosas, porque as tramas dessa estrutura de poder é muito próxima uma da outra, né? Então a dona da escola conhece o cara da farmácia, que conhece o cara da delegacia, que conhece o juiz,
que bebe cerveja com o promotor no fim de semana no sítio dele. Então é uma estrutura muito próxima. Sim. Né? E pessoal até. Sim. Né? E como é isso? Nós, aqui, a família Umariú, nós somos muito privilegiados. Muito, 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 muito. Ser zelador no interior de uma cidade como Barra Mansa não seria a coisa mais fácil do mundo. Não seria. Mas ser filha dos meus pais transformou isso pra gente num caminho muito mais sereno e tranquilo. Minha mãe era uma pessoa conhecidíssima em Barra Mansa. Minha mãe era uma pessoa pública, porque minha mãe vai pro serviço público com 14 anos, com 13 para 14 anos, fez carreira na Rede Ferroviária Federal. O meu pai era chefe de cozinha, e de chefe de cozinha a restaurante, e depois quebra e vai e volta, mas hoje ainda, tantos anos depois que eles foram, ainda o nome deles está no lugar. Então, as pessoas entendiam que se a minha mãe estava naquele ambiente, era respeitável. Se o meu pai não estava naquele ambiente, que meu pai nunca foi candomblessista nem umbandista, se meu pai não estava naquele ambiente, mas apoiava a minha mãe com os 4 filhos dela dentro desse ambiente, então isso era uma coisa muito respeitável. Tanto que lá atrás, quando eu estava longe de fazer santo, o primeiro barco aqui tem um dofono chamado Calumbagé. E o Calumbagé foi preso em Barra Mansa porque estava paramentado, era um Iaua de Angola. Então ele estava lá com as contas dele no pescoço, um pano da costa enrolado, um pano na cabeça. E aí prenderam o Calumbagé. Por isso. Sobre que acusação? Por isso, atentado ao pudor, sei lá. Não precisa. Não precisa. Há 48, 49 anos atrás, não precisava de alegação para prender um homem negro, gay e fantasiado. O que mais que o opressor precisa? Não mais nada. E minha mãe saiu do trabalho e foi lá na delegacia e falou: delegado, meu filho está preso, por quê? Ele: não, Maria, você nem tem idade para ter, você não tem, seus filhos não têm idade para serem presos e jamais frequentariam uma delegacia. Sim, tem um rapaz aí chamado Luiz Carlos Cândido que está vestido de branco com colares e um pano na cabeça. Ele está vestido religiosamente. Vocês prenderam ele por quê? É seu filho? Não tem por que não, foi um engano. Pega seu filho e leva para casa. Porque é Barra Mansa, porque era Barra Mansa. E assim a gente seguiu a vida. No momento que a gente estava de Quelê, que a gente atravessa a cidade para Volta Redonda, eu e minhas irmãs, foi uma apedrejada, que a gente estava de Quelê, jogaram pedra na gente, macumbeira. Mas a gente não estava em Barra Mansa, a gente estava em Volta Redonda. Aqui não. Isso para nós não foi um grande problema. Tem sido um problema muito maior hoje. Hoje tem sido um problema muito maior, que lamentavelmente é um problema que tem nome, isso é neopentecostalismo, é isso, não é outro nome, e que eles vêm avançando, eles ainda não chegaram aqui na Rua 10, mas não sei, desrespeitam as pessoas, avançam, agridem e difamam e fazem. Já quebraram o terreiro de pessoas conhecidas, porque Barra Mansa todo mundo se conhece. Já quebraram o terreiro de pessoas conhecidas, mas a religião é de resistência, o cara se mantém, mas com muita dificuldade. Sim. Aqui ainda não chegou. Espero que não chegue, espero que antes disso as coisas dêem jeito. E sob um outro aspecto, é um grande privilégio ser zelador no interior. Um grande privilégio. Primeiro, nós não estamos presos, não que isso é respeitoso isso que eu vou falar, tá? Mas a gente não está preso a nenhuma grande grife. Nós não estamos presos a algumas convenções. Nós ainda, estar no interior nos faz poder obedecer religiosamente à força maior. É isso aqui, Xangô disse, é isso aqui, a Jurema disse, é isso aqui, sabe? E os nossos segredos, os nossos cheirosos,
os nossos dogmas resguardados, e por ser uma cidade pequena, todo mundo sabe que aquela porta é fechada, não perdeu nada lá dentro, eu vou na tua casa, eu não quero saber o que tem lá, e vice-versa. Não existem olhares esticados, porque é um tantinho de gente. Cumprimos os nossos ritos da maneira mais tradicional possível. A gente ainda nós não precisamos de algumas coisas que dizem que são exibidoras de axé, uma quantidade disso, daquilo. Não, a perfumaria a gente não precisa dela. E todas as vezes que a gente precisa de uma folha, é só botar um fumo de rolo no bolso, uma moeda no outro, uma vela, e ir ali buscar. A gente não precisa ir a Madureira comprar nada. Sim. Então, isso é um privilégio, de termos ainda rios, de estarmos pertíssimo do mar, e um mar onde ninguém vai te perturbar, mas também nós não vamos perturbar ninguém, que por sermos de interior, sempre tratamos esse espaço com muita deferência, com muita reverência. Então, sim, acaba sendo muito fácil, eu quero ir na casa do lado, quero conhecer. E outra coisa, como nós somos ilustres desconhecidos, nós podemos ir a qualquer candomblé, e só com a educação formal, a etiqueta do candomblé, essa que às vezes chega a ser grosseira, chega a ser até desrespeitosa, em algum momento a gente fica muito à vontade. Então, ser de candomblé no interior é um privilégio. Perfeito. Esses episódios de intolerância religiosa, eles são regulares, são sistemáticos ou são esporádicos, eventuais? Aconteceu com esse rapaz? Não tem essa regularidade, não. Até porque esse nosso irmão de religião é um homem muito esclarecido, ele é muito bem assessorado, e ele reagiu àquilo à altura, e ele tem uma outra casa, porque essa casa é no centro da cidade, essa casa dele que foi atacada é exatamente no centro da cidade. E ele tem uma outra casa num bairro mais distante, então ele transferiu as atividades para lá. Então aqui ele ficou com coisas menos ruidosas, né? Vamos colocar assim, mas não tem essa recorrência. Tem o apontamento na rua, tem a abordagem dessa gente nazista. Não tem outra palavra. É nazista. Isso é coisa de nazista. É um negócio assim muito ruim, mas não é recorrente. Não é. Todos os dias a gente tem notícia que aconteceu uma coisa aqui, ali em Barra Mansa, Volta Redonda. Não. É pessoal o negócio. A casa atingida foi essa casa, que é a casa do seu Delfino. Essa casa foi atingida e as outras ameaçadas. Aí a reação dele e as providências que ele tomou, obviamente, deve ter intimidado. Porque eu acho que esses covardes, porque são covardes, o que falta, na verdade, é uma reação à altura. Entende? Acho que, por serem covardes, na hora que há uma reação à altura, porque tem que ter reação, tem que ter denúncia na polícia, tem que fazer escândalo para envolver o Estado, o Ministério Público na apuração e na punição dessa criatura. Sim, mas não foi isso que fez a diferença. Não, eu sei, mas eu estou dizendo, isso tem que ser feito para que fique registrado, e porque na hora que há um enfrentamento, eles correm, porque eles são covardes. Né? Eles querem nos causar um dano, um prejuízo, mas não têm a coragem de assumir isso. Agem na calada da noite, agem quando não tem ninguém, depedram imagens, monumentos e tal, sempre sem ninguém ver. Covardes. Mas, por exemplo, nesse caso desse nosso amigo, ele imediatamente chamou a força policial, que disse para ele: então o senhor abaixa o volume dos seus tambores. A força policial agiu dessa forma. As denúncias foram anônimas, né? Enfim, e a polícia não fez nada. Ele tomou as providências dele. Ele continuou fazendo as coisas dele lá, ele modificou o horário. Então, se o problema era horário, deixou de ser. Mas a lei não prevaleceu, não.
Eles são covardes. Eu estou falando que não é recorrente. Ontem, antes de ontem, uma moça que nós conhecemos, ela tem uma loja em algum lugar que vende essências, velas perfumadas e não sei o quê. E a menina tentou fazer essa compra pelo WhatsApp, que tem essa prerrogativa lá, e aí a dona da loja pergunta para ela para que ela disse que seria para um ritual. A mulher devolve para ela: as nossas velas não estão à sua disposição, elas são abençoadas e ungidas. Antes de ontem. Ué, evangélico acende vela? Que ela era cristã, eu acho que é católica, porque ela disse que ela era cristã, e as velas abençoadas e ungidas não atenderiam às necessidades dessa moça. Isso cabe processo. Isso. E ela ela escreveu direitinho, não foi lá tão grosseira. Só que aí a menina printou, contou para um, contou para outro, aí um menino aqui de casa, que é um menino barulhento, um comunicador, um publicitário, acabou fazendo uma postagem grande, e aí isso está virando, e o print dela está lá, e o nome da loja dela está lá. Mas, ao mesmo tempo que um tanto de gente está se manifestando, que está reagindo e que está comentando, ao mesmo tempo disso, tem os cristãos que dirão: você fez o que tinha que fazer, então se ela ia comprar 10 velas, me dê 20. Sim. Mas existe, na verdade, nisso uma outra questão, que é a lei. Se você tem um comércio aberto e a sua finalidade é vender velas, não lhe cabe perguntar para que a pessoa vai fazer com a vela. Isso é uma sandice. Sim, mas a pergunta dela né? Foi capciosa. Em algum momento ela percebeu, a pergunta foi capciosa, mas fez todo o sentido. Às vezes você vai numa loja de tecido e você começa a procurar. A vendedora fala assim para você: você quer o tecido para quê? Você vai fazer uma blusa, vai fazer uma calça, e ela te auxilia naquilo. Talvez. Ela pode se sair muito bem com essa aí. Mas, e quanto à lei, existem tantas leis. Sim. E elas não se aplicam, o senhor sabe disso. A lei, ela é igualzinha para todo mundo. Depende de quanto você tem no bolso, depende do advogado que você pode pagar. Sim. Então, mas tem o Ministério Público, que a partir de uma provocação ele é obrigado a se manifestar. Mas não vamos entrar nessa discussão. Sim. Eu quero saber, a senhora está falando que a senhora tem filhos, que são todos iniciados? Sim. A senhora já tem netos? Sim. Que já tem alguns iniciados? Tenho uma neta iniciada. E agora vai confirmar? Agora vou confirmar outro. O Ângelo. Ângelo. Vai confirmar o Ângelo. Confirmar o Ângelo. A senhora está preparando a sua família para o Santos? Sim. Para dar continuidade certamente à casa. O que a senhora acha que vai ser Candomblé aqui na sua casa daqui a uns 30 anos? Eu acho que o Candomblé aqui... eu não acho nada. Eu realmente não acho. Não, é só um mas exercício. Eu sonho, sim, mas eu sonho. Melhor. Eu sonho, porque infelizmente se hoje a gente for achar alguma coisa a respeito de alguma coisa, a gente vai ficar muito amargurado. Sim. Então, eu sonho, eu tenho sonhos para daqui a 30 anos. Sim. E o Candomblé, ele vem sofrendo modificações, não na sua essência, mas na sua convivência, a prática vem sofrendo modificações necessárias. Então, eu penso que essa casa daqui a 30 anos, ela vai estar com um sonho antigo realizado, que é a Casa Jurema, que é um projeto cultural, que é um sonho antigo que já está legalizado e já em andamento, não em prática, mas em andamento. Eu sonho com essa casa funcionando nos moldes que a gente sonhou, que a gente idealizou. Eu sonho que as pessoas possam cumprir os seus ritos religiosos sem nenhum tipo de problema e entendam e compreendam quem será aquela pessoa que vai sentar aquela cadeira. Eu tenho me preparado para esse dia, não estou preparando ninguém, eu estou me preparando para esse dia. E eu penso que, as falam em secularização, eu não acho que o Candomblé vai acabar. Eu não acho que o Candomblé vai acabar.
Não acho. E essa casa se prepara para esse futuro. Essa casa se prepara para esse futuro. Brilhante. Um futuro de pessoas melhor preparadas intelectualmente, melhor preparadas religiosamente, onde tem aquele religioso que não está só para o usufruto, ou só vir aqui atrás disso ou daquilo, não. De estar pela religião. Penso nisso. Esse é o plano. Viver para a religião, vivendo a religião integralmente. Sim. Religiosa e culturalmente. Sim. Essa maravilha toda que o Candomblé encerra. Sim. O Candomblé é perfeito. É perfeito. Sim. E penso numa casa autossustentável e... Brilhante. Sonhar no futuro é uma gigantesca manifestação de sabedoria. Parabéns. Bom, a gente está aqui. Nosso tempo já deve ter esgotado, eu não vi ali. Nem quero ver, mas vamos lá. A senhora é uma jovem senhora. É uma mãe de santo, que eu diria, moderna. Moderna no sentido de estar atenta a toda essa movimentação da sociedade, as transformações que a vida tem sofrido, independente da nossa vontade. A senhora observa essa necessidade de a religião estar atenta a tudo isso, não é? Pelo amor de Deus, levanta. Não precisa tanto. Não faz mal. Esse é nosso íntimo. Imagina. Que sugestão a senhora poderia dar a alguém que está procurando, como Mariana, estava procurando uma solução, estava procurando um caminho, foi aqui, foi ali, foi lá e infelizmente encontrou aquilo que o anjo da guarda dele determinou e ele se iniciou. O que uma pessoa que está nessa busca, ela deve esperar de verdade dessa prática religiosa? Então, eu acho que... Só uma pergunta, a senhora é rica? Não. A senhora ficou rica no Candomblé? Não. Ah, bom. Eu acho... Sim. Eu acho que... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. A pessoa precisa ser orientada, ela precisa saber que ela vai encontrar a coisa mais séria da vida dela. Ela vai encontrar com ela mesma, ela vai encontrar com a própria essência, e nunca mais vai ficar só, nunca mais ela vai estar só, porque essa essência vai se expandir dentro dela e vai contagiar o outro. Essa essência, ela tem as polaridades, que são os famigerados arquétipos. Então você vai encontrar isso, a atenção com o arquétipo. Aonde é que eu posso ficar melhor? O meu arquétipo diz isso aqui. Aqui é o meu ponto vulnerável. É aqui que não está direito. Então é nesse lugar. Quem vai procurar a nossa religião, ela vai encontrar isso. Ela vai encontrar o enorme de um espelho onde ela vai se deparar com ela mesma e vai fazer essa imersão. E esse mergulho, ele é incontornável e às vezes naquele primeiro momento não é muito bem-vindo pela própria pessoa, mas quando você bota a cabeça para fora desse mergulho, você volta rei e rainha. Tem uma imagem que eu gosto de usar, que é o seguinte: o tesouro não boia na superfície, o tesouro fica normalmente onde? Lá no fundo. Fica no fundo. Então tem que mergulhar.
Aí tem as questões de convivência humana. Sim. Aí isso. E também que é muito legal isso, porque depois que você vive dentro de uma casa de candomblé e convive dentro de uma casa de candomblé, você pode ir para qualquer lugar do planeta que você está pronto. Você está pronto para comer em qualquer cultura, você está pronto para dormir em qualquer você está pronto, você está pronto, você está pronto, porque você se basta, você é a sua cama, você é o seu teto, você é o seu alimento e é perfeito. Parabéns. É perfeito. Parabéns. Muito, 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 muito obrigado mesmo pela recepção, pela acolhida, pelas conversas que nós tivemos esse tempo todo. Foi muito instrutivo, aprendi muito e saio daqui bem melhor do que eu cheguei. Que Oiá, Xangô, que é meu pai, lhe dê muitos anos de vida, com saúde, que a senhora tenha muita força, muita coragem para se cuidar, porque a senhora precisa também, a gente precisa também, e cuidar desse monte de gente que está ao seu redor, seus filhos, seus netos, vai ter bisnetos, obviamente, os seus amigos, seus filhos de santo, seus clientes, que Oiá e Xangô lhe dê muita prosperidade, muitas alegrias nesse convívio, que a gente sabe que não é fácil. Sim, e gratos nós por recebê-lo, mesmo gratos pela oportunidade de podermos falar sobre a nossa casa, sobre o nosso lugar aqui no Vale do Paraíba, aqui na beira do Paraíba, a parte mansa. Que bom poder falar da minha cidade para outro lugar e com esse alcance que o senhor tem. Muito obrigado pela paciência de estar conosco, porque nós temos a naturalidade do homem do interior, nós temos a espontaneidade do homem do interior. Então, o outro precisa ter um pouco de paciência com a gente, então gratos por isso também. E sim, foi de grande aprendizado, ter estado com o senhor, ter sabido algumas coisas que o senhor pôde nos contar, ter dividido com a gente a mesa, ter dividido com a gente as canecas, ter brindado conosco e ter estado nesse momento que para nós é tão importante, que tem uma iniciação aqui dentro. Então, esse Xangô que é vivo na nossa vida, que tudo aqui é Xangô, e de novo o Xangô vem trazer isso por grande... fechando com o grande comunicador que está lá dentro. Sim. Né? Então, isso pra gente foi maravilhoso, porque a gente é muito macumbeiro, então a gente faz tudo, a gente associa. Então, podemos nos comunicar com o mundo lá fora através do senhor, que é uma referência. Imagina. Quando estamos com o comunicador na cena aqui, para nós foi perfeito. Nós estamos muito gratos. Imagina, a honra foi minha. E sempre bem-vindo. Axé. E voltarei. Faça isso. Quero já anunciar aqui, então, que esse projeto vai continuar funcionando aqui, em Barra Mansa, com o Kissange e o Mariano. Eles vão dar prosseguimento às pessoas que a gente não conseguiu entrevistar nessa visita. Eles vão ficar encarregados representando o grupo de estudos Braulio Goffman, eu falando do Axé aqui em Barra Mansa, para continuar registrando essas histórias. Eles mandam para mim e lá eu publico. Perfeito. Tá bom? E gratos pela confiança, né, meninas? Imagina. Porque... Parabéns. Para o senhor, para nós todos. Axé, axé. Adorei ter estado com o senhor. Foi uma honra. Uma honra.